Você já se sentiu tão pressionado que foi capaz de tomar uma decisão maluca, uma que poderia mudar sua vida para sempre? A história de hoje é sobre um desses momentos. Uma faísca de rebeldia que incendeia um plano familiar cuidadosamente construído. Prepare-se para um drama cheio de tensão, onde um simples jantar se transforma no palco de uma revelação chocante. Fique conosco para descobrir como um ato de desespero pode, inesperadamente, abrir as portas para o amor verdadeiro. Sofia vivia em um apartamento luxuoso nos Jardins, em São Paulo. Filha única de Roberto, um influente empresário do setor imobiliário, e Lúcia, uma socialite, sua vida parecia um conto de fadas. Mas por trás das paredes de mármore e das obras de arte, Sofia se sentia prisioneira. Desde que se formou em química, seu pai planejava seu futuro como quem projeta um arranha-céu, unindo sua empresa à do seu velho amigo de faculdade, através do casamento de Sofia com Gustavo, o filho dele. Gustavo era o típico herdeiro, bonito, arrogante e totalmente desinteressado em qualquer coisa que não fosse o império financeiro de sua família. Para Sofia, a ideia de passar o resto da vida com ele era uma sentença. A pressão era constante, um sussurro diário sobre dever, tradição e, acima de tudo, negócios. Ela sonhava com uma vida real, com sentimentos reais, longe das planilhas de lucros e perdas que ditavam seu destino. A discussão começou na sala de estar, ampla e silenciosa, onde até os gritos pareciam abafados pelos tapetes persas. Lúcia, sua mãe, gesticulava com as mãos, as pulseiras de ouro tilintando como um alarme. Sofia, entenda, não é um pedido, é uma oportunidade. O Gustavo é um excelente partido. A voz dela era uma mistura de súplica e ordem. Roberto, o pai, observava da varanda gourmet, a fumaça do charuto subindo em espirais tensas contra o vidro. Ele não precisava falar. Sua presença imponente e seu silêncio carregado de desaprovação eram mais eficazes do que qualquer palavra. Mãe, um partido para quem? Para as empresas do papai? Para o seu status social? Porque para mim, ele é um completo estranho com quem eu não tenho absolutamente nada em comum, respondeu Sofia, a voz tremendo de frustração. Ela sentia o cerco se fechando. Cada palavra dos pais era mais um tijolo no muro que a separava de sua própria vida. Aquele apartamento, que para muitos seria um sonho, para ela era uma gaiola dourada, e a porta estava prestes a ser trancada para sempre. Roberto entrou na sala, apagando o charuto com uma força contida no cinzeiro de cristal. Chega de drama, Sofia. Nós só queremos o seu bem. Uma vida segura, confortável. O que há de errado nisso? Seus olhos eram frios, calculistas. O que há de errado, papai? É que não é a minha vida. São os seus planos, as suas ambições. Eu não sou uma cláusula de contrato que você assina para fechar um negócio. A cada frase, o ar ficava mais pesado. Lúcia levou a mão ao peito, encenando uma dor que Sofia já conhecia bem. Filha, não fale assim com seu pai. Ele trabalhou a vida inteira para te dar tudo isso. Tudo isso o quê, mãe? Um noivo que eu não amo? Um futuro que eu não escolhi? A tensão era quase física, uma energia estática que arrepiava a pele. O fim de semana na chácara da família, que deveria ser um refúgio, agora parecia o cenário de uma emboscada. O jantar com a família de Gustavo estava marcado para segunda-feira, e Sofia sabia que aquela era a sua última chance de lutar. A viagem para o sítio em Itu foi um tormento silencioso. O interior do carro de luxo, normalmente um casulo de conforto, tornou-se uma câmara de tortura emocional. Roberto dirigia com os maxilares travados, os nós dos dedos brancos no volante de couro. Lúcia olhava pela janela, suspirando dramaticamente a cada quilômetro. Sofia, no banco de trás, sentia-se sufocada. Foi então que as palavras escaparam, afiadas e desesperadas. Quer saber? Se é para ser assim, eu mesma escolho meu noivo. Pode ser o primeiro homem que cruzar meu caminho na segunda-feira. Pelo menos a escolha terá sido minha.
Lúcia virou-se bruscamente, os olhos arregalados. Não seja ridícula, Sofia. Você está completamente fora de si. Mas Roberto apenas sorriu. Um sorriso fino e desdenhoso. Faça o que quiser, Sofia. Mas na segunda à noite, você estará sentada à mesa com Gustavo. E vai sorrir. Entendido? A ameaça velada era clara. A guerra estava declarada, e Sofia, sem exércitos e sem armas, contava apenas com a força de seu próprio desespero. O fim de semana foi um desastre. O sol forte de Itu parecia zombar da atmosfera sombria que pairava sobre eles. O churrasco que Roberto tentou fazer queimou, a carne nobre carbonizada pela sua distração e raiva. Lúcia reclamou das formigas, do calor, da falta de assunto. Sofia passou a maior parte do tempo perto da piscina, mas não entrou na água. Apenas olhava para seu reflexo distorcido, perguntando-se quem era a mulher que via ali. A conversa sobre Gustavo sempre voltava, como um disco arranhado. Ele adora velejar, dizia Lúcia. O pai dele comprou uma vinícola na Argentina, comentava Roberto. Cada detalhe sobre a vida perfeita do pretendente era como um prego em seu caixão. No domingo à noite, enquanto arrumavam o carro para voltar, a decisão de Sofia se solidificou. Não era mais um blefe ou um capricho. Era uma questão de sobrevivência. Ela faria exatamente o que disse que faria. Ela encontraria alguém. Qualquer um. Segunda-feira. O ar de São Paulo estava denso, pesado de poluição e promessas não cumpridas. Roberto fez questão de levá-la até a porta da fábrica de cosméticos, onde ela trabalhava como química-chefe de laboratório. Era uma forma de controle, um lembrete de quem mandava. Antes que ela saísse do carro, ele a segurou pelo braço. Às 8, em ponto. Gustavo e os pais dele estarão lá. Não me envergonhe, Sofia. Ele não esperou resposta. Apenas arrancou com o carro, deixando-a na calçada, o coração batendo descontrolado. Ah, eu não vou te envergonhar, papai. Ela sussurrou para si mesma, com um sorriso amargo. Mas pode ter certeza de que você não vai gostar do que vai ver. Com uma determinação feroz, ela caminhou em direção à entrada da fábrica. O plano era insano, irracional, mas era o único que ela tinha. O relógio estava correndo. Ela tinha poucas horas para encontrar um noivo de mentira e mudar o rumo de seu destino. A entrada da fábrica era um fluxo constante de pessoas, o som das catracas girando, as conversas apressadas, o cheiro de café vindo da lanchonete interna. Sofia estava nervosa, as mãos suadas. Como ela faria isso? Abordaria um estranho e diria: "Oi, quer fingir que é meu noivo por uma noite?" A ideia era absurda. Ela passou seu crachá no leitor, mas a luzinha vermelha piscou. Acesso negado. Frustrada, ela tentou de novo, empurrando a catraca com mais força. O mecanismo travou, e com o impulso, ela se desequilibrou, tropeçando para trás. Ela fechou os olhos, esperando o impacto com o chão frio. Mas, em vez disso, sentiu braços fortes a segurando, firmes e seguros. "Opa, cuidado aí. A segunda-feira não perdoa ninguém", disse uma voz calma e divertida. Sofia abriu os olhos e encarou um rosto que ela nunca tinha visto antes. Ele era alto, com um sorriso fácil e olhos castanhos que pareciam genuinamente preocupados. Vestia o uniforme azul da equipe de manutenção, com o logo da empresa bordado no peito. Em seu crachá, lia-se: Lucas, técnico de manutenção. Era isso. Era ele. O universo, em sua ironia, havia colocado em seu caminho a personificação de tudo o que seus pais desprezariam. Um operário. Perfeito. "Me desculpe, eu... A catraca não funcionou", gaguejou Sofia, recompondo-se. "Acontece. Essas máquinas têm mais humor que muita gente." Ele brincou, soltando-a gentilmente. Ela passou o crachá uma terceira vez, e a luz verde finalmente se acendeu. Mas antes de atravessar, ela se virou. O impulso, a adrenalina, o desespero. Tudo culminou em uma única frase, dita antes que a coragem a abandonasse. "Ei, você, Lucas."
Qual o seu plano para hoje à noite? Ele a olhou surpreso, uma sobrancelha arqueada em curiosidade. Lucas riu, um som genuíno que fez Sofia se sentir ainda mais ridícula. Uau! Isso foi rápido. Acho que não tenho nenhum plano que não possa ser adiado. Por quê? A pergunta pairou no ar, carregada de possibilidades. O corredor da fábrica, antes um lugar comum, agora parecia o palco de uma peça de teatro. Sofia respirou fundo. Eu tenho uma proposta meio maluca para você. Que tal jantar na minha casa hoje, com meus pais, como meu noivo? Ela esperava qualquer reação, choque, risada, uma recusa imediata. Mas Lucas apenas a encarou por um longo momento, seu sorriso curioso se aprofundando. Ele parecia estar analisando a situação, como se estivesse desmontando um motor complexo em sua mente. Noivo, é? Isso parece uma história interessante. Conheço um pouco sobre pais complicados. A resposta dela a pegou de surpresa. Ele não a achou louca. Ele parecia entender. A familiaridade com que ele falou sobre pais complicados criou uma conexão instantânea. Ok, vamos fazer o seguinte, disse Lucas, olhando para o relógio na parede. Estamos quase atrasados. Me encontre no refeitório na hora do almoço, mesa do canto, perto da janela. Você me conta essa história direito e eu decido se topo entrar nessa sua aventura. Ele piscou para ela e, com um aceno rápido, virou-se e caminhou em direção à ala de produção. Sofia ficou parada por um segundo, o coração ainda acelerado. Ela tinha conseguido, ou pelo menos, tinha conseguido o primeiro passo. O dia de trabalho que se estendia à sua frente pareceu interminável. Em seu laboratório, cercada por béqueres e fórmulas químicas, sua mente não conseguia se concentrar. Ela só pensava no almoço, na conversa que teria com o técnico de manutenção, que poderia ser a sua única salvação. Ao meio-dia, o refeitório estava cheio e barulhento. O cheiro de feijão e fritura pairava no ar. Sofia pegou uma salada e um suco, as mãos tremendo levemente enquanto equilibrava a bandeja. Ela avistou Lucas na mesa prometida, já terminando seu prato. Ele acenou para ela com um sorriso. Sentando-se à sua frente, ela não perdeu tempo. As palavras jorraram, uma torrente de frustração acumulada por anos. Ela falou sobre seu pai, sua mãe, a pressão, o casamento arranjado com Gustavo, a forma como se sentia uma peça em um jogo de negócios. Contou tudo, sem filtros, para aquele completo estranho. Lucas ouvia em silêncio, o olhar atento, sem interromper. Ele não a julgou. Apenas assentia de vez em quando, uma expressão de compreensão em seu rosto. Quando ela finalmente terminou, exausta, ele permaneceu em silêncio por um momento, processando tudo. Sabe, Sofia? Ele começou, a voz calma em meio ao barulho do refeitório. Eu entendo perfeitamente o que você está sentindo. Essa sensação de que sua vida não te pertence. Havia uma profundidade em suas palavras que a surpreendeu. Meu pai e eu, digamos que temos visões de mundo muito diferentes. Tive que fazer uma escolha difícil há alguns anos para poder ser eu mesmo. Então sim, eu te ajudo. O alívio que inundou Sofia foi tão intenso que ela quase chorou. Sério? Você faria isso? Claro, ele disse com um sorriso. Considere como um ato de solidariedade entre filhos de pais teimosos. Me passa seu endereço e o horário, e o seu telefone. Precisamos coordenar essa operação. Ele tinha um brilho travesso nos olhos. Pela primeira vez em muito tempo, Sofia sentiu uma ponta de esperança. Talvez aquele plano maluco pudesse realmente funcionar. Ela anotou o endereço em um guardanapo e trocou o número de WhatsApp com ele. Esteja lá às 8, por favor. E, obrigada, Lucas. De verdade. Você não sabe o quanto isso significa. Relaxa, ele disse levantando-se. Vai ser divertido ver a cara deles. Agora, se me dá licença, tenho uma prensa hidráulica com problemas de humor para consertar. Ele se afastou, deixando Sofia com sua salada intocada e um turbilhão de emoções. A tarde se arrastou.
A cada hora que passava, a dúvida a assaltava. E se ele não aparecesse? E se fosse uma brincadeira? Ela estava colocando seu futuro nas mãos de um homem que conhecera naquela manhã, em um acidente na catraca. A ansiedade era um nó em seu estômago, mas, ao mesmo tempo, uma sensação de poder a preenchia. Pela primeira vez, ela estava no controle. A decisão, por mais insana que fosse, era dela. E só dela. Roberto estava esperando por ela na saída, o rosto uma máscara de impaciência. A viagem de volta para casa foi feita em um silêncio pesado. Ele não perguntou como foi seu dia. Apenas a lembrou, mais uma vez, do horário do jantar. Espero que sua fase rebelde tenha passado, ele disse, estacionando o carro na garagem do prédio. Ah, e a propósito, respondeu Sofia, abrindo a porta, a voz soando mais calma do que se sentia. Meu noivo chega às 8, o nome dele é Lucas. Roberto freou a língua, o rosto se contorcendo em uma expressão de fúria contida. Ele não disse nada. Apenas a observou subir pelo elevador, e Sofia pôde sentir o peso do seu olhar furioso mesmo à distância. A batalha final estava prestes a começar. Pontualmente, às 8:05, o interfone tocou. O som ecoou pelo apartamento silencioso e tenso. É ele, anunciou Sofia, tentando manter a voz firme. Lúcia e Roberto trocaram um olhar de incredulidade e desprezo. Sofia atendeu e liberou a entrada. Minutos depois, a campainha soou. Ela abriu a porta e lá estava Lucas. Ele não usava mais o uniforme. Vestia uma calça jeans escura, uma camisa social simples, mas bem passada, e sapatos que, embora não fossem caros, estavam limpos. Em suas mãos, ele segurava uma orquídea branca em um vaso, um gesto de uma elegância inesperada. Ele sorriu para ela. Ainda dá tempo de desistir, ele sussurrou. Nem pensar. Ela respondeu devolvendo o sorriso. Ele entrou, e o olhar de seus pais caiu sobre ele como uma sentença. Lúcia aceitou a orquídea com uma frieza cortante, um obrigada quase inaudível. Roberto apenas o mediu de cima a baixo, o desdém evidente em seu rosto. A atmosfera era glacial. Mãe, pai, este é Lucas, meu noivo, disse Sofia, enfatizando a última palavra. Lucas estendeu a mão para Roberto. Prazer em conhecê-lo, senhor. Roberto ignorou a mão estendida, apenas acenando com a cabeça. Então você é o noivo. A palavra saiu com sarcasmo. A campainha tocou novamente. Eram Gustavo e seus pais. O campo de batalha estava completo. O jantar prometia ser longo. Muito longo. Sofia sentou-se à mesa, com Lucas ao seu lado, sentindo o olhar de todos sobre eles. A guerra silenciosa havia começado, e as armas eram talheres de prata e olhares afiados. O jantar foi uma sucessão de ataques velados. Gustavo, sentado em frente a Sofia, a olhava com uma mistura de desprezo e diversão. Então, Lucas, começou o pai de Gustavo, um homem tão imponente quanto Roberto. Onde você trabalha? A pergunta foi feita com o tom de quem já sabe a resposta e quer apenas expor o interlocutor. Lucas, no entanto, permaneceu perfeitamente calmo. Eu trabalho na mesma empresa que a Sofia. Sou técnico de manutenção na área de produção. Ele disse isso com uma naturalidade que desarmou a malícia da pergunta. Ah, manutenção. Zombou Gustavo. Um trabalho muito manual, não é? Sofia sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, Lucas se adiantou. Sim, é. Gosto de trabalhar com as mãos, de entender como as coisas funcionam e consertá-las. É um trabalho honesto. Sua dignidade era sua melhor defesa. Lúcia tentou mudar de assunto, falando sobre a última viagem a Paris, mas a tensão era inegável. Cada garfada era calculada. Cada gole de vinho, um momento de trégua. Os pais de Gustavo não se demoraram. Logo após o prato principal, alegaram um compromisso inadiável. A desculpa era esfarrapada, mas o recado era claro. A aliança de negócios estava, no mínimo, abalada.
Ao se despedirem, eles mal olharam para Sofia ou Lucas. A fúria de Roberto era uma nuvem escura pairando sobre a mesa. Assim que os convidados saíram, Lucas se levantou. Acho que minha missão aqui terminou. Agradeço pelo jantar. Estava delicioso. Ele se despediu de Lúcia e Roberto, que permaneceram sentados, rígidos e silenciosos. Sofia o acompanhou até a porta. No corredor do andar, longe dos ouvidos de seus pais, Sofia finalmente respirou. Você foi incrível. Obrigada. Eu não sei como te pagar por isso. Lucas sorriu. Não precisa pagar. Mas que tal uma caminhada? Preciso de um pouco de ar fresco depois dessa. A ideia pareceu maravilhosa. Vamos, disse ela, pegando uma jaqueta leve. Só vou avisar que vamos dar uma volta. Ela gritou um rápido, vou levar o Lucas até a portaria e já volto, antes que seus pais pudessem protestar. Eles saíram do prédio e caminharam pela rua arborizada e silenciosa dos jardins. A noite estava agradável, e a brisa suave era um alívio bem-vindo após a atmosfera sufocante do apartamento. Pela primeira vez, eles não estavam mais representando um papel. Eram apenas duas pessoas, conversando sob as luzes da cidade. Eles andaram sem rumo, passando pelas vitrines de lojas de grife e pelos prédios imponentes. Então, aquela parte sobre pais complicados, Sofia começou, hesitante. Não era mentira, ele confirmou. Meu pai é ambicioso. Sempre teve um plano para mim, que envolvia assumir os negócios da família e casar com a filha de um sócio, uma garota que só falava de iates e compras em Milão. Sofia parou surpresa. É a mesma história. Quase. Ele disse com um sorriso triste. A diferença é que eu disse não. Peguei minhas coisas e saí de casa há 2 anos. Queria provar para ele e para mim mesmo que eu podia construir minha própria vida, sem o dinheiro e o nome dele. A revelação a atingiu em cheio. Ele não era apenas um técnico gentil que a ajudou. Ele era alguém que a entendia em um nível que ela jamais imaginou. Pararam em um pequeno parque, sentando-se em um banco sob a copa de uma árvore. O barulho da cidade parecia distante. Então, técnico de manutenção, ela disse. Foi o primeiro emprego honesto que consegui. E eu gosto. Aprendi mais sobre a vida e sobre pessoas nesses 2 anos do que em toda a minha faculdade de engenharia. A vulnerabilidade em sua voz a tocou profundamente. Naquele momento, ele não era o noivo de mentira ou o operário. Era Lucas, um homem de princípios, corajoso e surpreendentemente parecido com ela. Eu te entendo, ela sussurrou. Essa vontade de apenas ser você mesma. Seus olhares se encontraram e algo mudou. A linha entre o fingimento e a realidade começou a se apagar. Ele se inclinou lentamente e Sofia não recuou. Seus lábios se tocaram. Um beijo suave, hesitante, mas incrivelmente real. Aquele beijo mudou tudo. Não era parte do plano, não era uma performance. Foi um momento de conexão genuína, nascido de uma experiência compartilhada de rebeldia e busca por identidade. Quando se afastaram, ambos estavam sem fôlego. Isso não estava no roteiro, ele disse com um meio sorriso. Acho que precisamos de um novo roteiro, ela respondeu, sentindo as bochechas corarem. Eles voltaram para o prédio dela em um silêncio confortável. Na despedida, não houve mais fingimento. Me liga amanhã? Ela pediu. Com certeza, ele prometeu. Quando Sofia entrou no apartamento, seus pais a esperavam na sala, prontos para o ataque. Mas ela não sentia mais medo. Algo dentro dela havia se fortalecido. A noite que começou como um ato de guerra tinha terminado, inesperadamente, com uma promessa de paz. O que se seguiu foi um desabrochar. Sofia e Lucas começaram a sair. De verdade. Não para jantares tensos em apartamentos luxuosos, mas para lugares reais. Eles passearam pelo Parque Ibirapuera em um domingo de sol, dividindo uma água de coco. Comeram pastel na feira da Vila Madalena, rindo com a boca suja de caldo de cana.
Ele a levou para conhecer seu pequeno apartamento alugado, um lugar simples, mas cheio de personalidade, com livros de engenharia empilhados ao lado de romances de ficção científica. Sofia nunca se sentira tão à vontade. Longe da pressão e das expectativas, ela estava descobrindo não apenas quem era Lucas, mas quem era ela mesma. Seus pais, é claro, estavam furiosos. Roberto cortou seu cartão de crédito e o uso do motorista. Para eles, era uma punição. Para Sofia, era liberdade. A situação em casa se tornou insustentável. As discussões eram diárias, e a desaprovação de seus pais era uma presença constante e opressora. Um dia, após uma briga particularmente feia, Sofia fez as malas. Lucas a ajudou a carregar as caixas para seu apartamento. Não era grande, mas era um santuário. Pela primeira vez na vida, ela tinha um espaço que era só seu, ou melhor, deles. Começaram a ir para o trabalho juntos, pegando o metrô lotado todas as manhãs. Era um mundo completamente diferente daquele em que ela cresceu, mas era real. Era honesto. E ao lado de Lucas, parecia o lugar mais certo do mundo. Ela se apaixonava por ele a cada dia, pelo seu humor, sua inteligência e sua bondade inabalável. Certo dia, o telefone de Lucas tocou. Era um número que ele não via há muito tempo. Seu pai. A conversa foi curta e tensa. Seu joguinho de pobre já durou o suficiente, não acha? Disse a voz do outro lado. Pai, não é um jogo, é a minha vida. E a propósito, eu vou me casar. Respondeu Lucas, olhando para Sofia, que preparava o jantar na pequena cozinha. Houve um silêncio do outro lado da linha. Casar? Com quem? Deixa eu adivinhar. Alguma garota que viu uma oportunidade? A acusação era venenosa. Não. Com uma mulher incrível que se apaixonou por um técnico de manutenção. Ela não faz ideia de quem você é. E é por isso que eu sei que é de verdade. Ele desligou, o coração batendo forte. A hora da verdade estava se aproximando para todos. A revelação veio de forma inesperada. O pai de Lucas, um homem que não aceitava um não como resposta, decidiu investigar por conta própria. O que ele descobriu o surpreendeu. A noiva de seu filho era Sofia, filha de Roberto, seu antigo rival nos negócios. A ironia da situação era imensa. Ele marcou um encontro com o filho, não em seu escritório, mas em uma cafeteria simples no centro da cidade. Então, começou o pai. Você se apaixonou pela filha do meu maior concorrente. Lucas ficou pálido. Como você? Eu tenho meus meios. O mundo é menor do que você pensa, meu filho. Mas, para a surpresa de Lucas, não havia raiva na voz de seu pai. Havia admiração. Você fez o que eu nunca tive coragem. Seguiu seu coração. E no processo, encontrou alguém que te ama pelo que você é. O pai de Lucas contou que o nome de sua holding industrial era o mesmo sobrenome dele, um detalhe que Sofia nunca conectaria. Sua empresa era, na verdade, a dona da fábrica de cosméticos onde eles trabalhavam. Lucas era o herdeiro de tudo aquilo. Eu saí para fugir de um destino, e acabei encontrando outro muito melhor, disse Lucas, ainda processando tudo. A conversa com seu pai foi um ponto de virada. Não era uma rendição, mas uma reconciliação. O pai finalmente entendeu que o filho havia se tornado um homem, não por seguir seus passos, mas por trilhar o próprio caminho. Volte para a empresa, Lucas, pediu o pai. Mas não como meu herdeiro, como um parceiro. Comece de baixo, use o que aprendeu, mostre a todos do que você é feito. Era tudo o que Lucas sempre quis ouvir. Contar a verdade para Sofia foi o passo mais difícil. Ele tinha medo de que ela se sentisse enganada, de que a base de confiança que construíram fosse abalada. Ele a levou ao mesmo parque onde se beijaram pela primeira vez. Com o coração na mão, contou tudo. Sobre seu pai, a herança, a fuga de casa. Sofia ouviu em silêncio, o rosto indecifrável. Quando ele terminou, ela ficou quieta por um longo momento. Então, ela disse finalmente, com um pequeno sorriso:
Quer dizer que eu me rebelei contra um casamento arranjado por dinheiro e acabei me apaixonando por um milionário disfarçado? A leveza em sua voz o aliviou. A vida é engraçada, não é? Ele respondeu. O que importa, ela continuou segurando a mão dele, é que eu me apaixonei por Lucas, o técnico. O resto é só uma complicação interessante. O casamento foi um evento espetacular. O pai de Lucas não poupou despesas, organizando uma festa em um dos locais mais exclusivos de São Paulo. Mas a cerimônia foi íntima, escrita por eles, cheia de piadas internas sobre catracas quebradas e jantares desastrosos. Os pais de Sofia estavam lá, inicialmente chocados com a reviravolta, mas no fundo, aliviados e orgulhosos. Roberto, especialmente, via em Lucas não apenas um genro, mas um jovem que o lembrava de si mesmo no início da carreira, determinado e com vontade de provar seu valor. Os dois empresários, antes rivais, agora eram família, unidos não por um contrato, mas por um laço muito mais forte. Durante a festa, Roberto se levantou para fazer um brinde. Sua voz, normalmente forte e autoritária, estava embargada de emoção. Eu sempre achei que sabia o que era melhor para minha filha, ele disse, olhando para Sofia. Planejei seu futuro, acreditando que segurança financeira era sinônimo de felicidade. Mas ela, com sua teimosia que, admito, puxou de mim, me ensinou a lição mais importante. Ela não recusou um bom partido, ela exigiu um amor de verdade. Ele ergueu a taça. Sofia me ensinou que o maior negócio que podemos fazer na vida é investir na nossa própria felicidade. Um brinde a Sofia e Lucas. Que o amor de vocês seja sempre o seu maior patrimônio. Naquele momento, todas as feridas foram curadas. A família estava unida, não por obrigação, mas por amor. No final da noite, enquanto os últimos convidados se despediam, Sofia e Lucas escaparam para a varanda. A cidade de São Paulo se estendia abaixo deles, um mar de luzes cintilantes. Quem diria? Disse Sofia, encostando a cabeça no ombro dele. Tudo começou com uma briga, uma mentira e um convite desesperado. Lucas a abraçou. Começou com duas pessoas procurando a mesma coisa, a liberdade de escolher o próprio caminho, e por sorte, nossos caminhos se cruzaram. Eles se olharam, e nos olhos um do outro não havia mais segredos ou fingimentos. Havia apenas a certeza de que, juntos, poderiam consertar qualquer coisa, desde uma catraca quebrada até um coração que só queria amar e ser amado em seus próprios termos. A aventura maluca deles havia se tornado a mais bela e verdadeira história de amor. E assim, a rebelião de Sofia, nascida do desespero, transformou-se em sua maior bênção. A reviravolta do destino mostrou que o amor verdadeiro não se encontra em planos de negócios ou em sobrenomes importantes, mas na coragem de ser quem você é. Eles provaram que, às vezes, é preciso quebrar todas as regras para construir uma vida que realmente valha a pena. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada emocionante. A história de Sofia e Lucas nos lembra que o coração tem suas próprias razões, que a razão desconhece. Se você se emocionou com essa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para mais contos como este e compartilhar sua opinião nos comentários. A vida já te surpreendeu com uma reviravolta inesperada? Conte para a gente.